Que bom, né? Que é bom estar na casa de Deus, casa de oração. É muito bom estar louvando ao Senhor, porque o nosso Deus está vivo e Ele vive e reina para todo sempre. E eu quero falar com você hoje sobre a missão da família na sociedade, para fechar esse congresso de família. E eu espero que Deus possa completar assim aquilo que talvez eu ainda falte nessa pregação, mas eu sei que o Espírito de Deus está nesse lugar. Ele já fala com a leitura, já está falando com a oração, com os louvores. Eu tenho a certeza que você vai sair daqui abençoado, renovado, fortalecido para mais uma semana de trabalho, para mais uma semana de luta, entendendo que Deus é contigo por onde quer que você andar. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículos 23 ao versículo 24. Gênesis 37, 23 e 24. Eu quero aproveitar a série de mensagens que nós estamos encerrando sobre José e aproveitar e introduzir dentro do tema da família, porque José teve uma família problemática, teve problemas na família. E nós vamos conversar sobre isso, sobre José. A história de José do Egito. E os que encontraram, eu digo amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes israelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes israelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Amém, irmãos? A história de José do Egito, narrada no livro de Gênesis, capítulo 37 ao capítulo 50, é uma das mais detalhadas e dramáticas do Antigo Testamento, porque vai se falar de família, de irmãos, de pai, de traições. É uma história dramática que traz grandes reflexões a todos nós. José é o 11º filho de Jacó, o primeiro filho de Raquel, e era favorito do seu pai. Seu pai, Jacó, amava José, ao ponto que seus irmãos tinham inveja dele. E em um certo momento, José conta-lhe uma história de um sonho em que ele governava sobre seus irmãos. A raiva, o rancor, o ciúme aumenta em seus irmãos, ao ponto de desejar então vendê-lo. E a história é longa, eu quero apenas resumir para você, mas você pode aqui conhecer essa história em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. José então é vendido. Potifar, um dos líderes de Faraó, compra José, leva para sua casa, e o texto vai dizer que tudo que José fazia, ele prosperava, ao ponto que Potifar, feliz com José, coloca todos os seus bens para ele administrar. O texto da Bíblia diz que a única coisa que Potifar se preocupava era com a sua comida, mais nada. Tudo que José fazia prosperar. Então, um certo dia, a mulher de Potifar sente atraída por José, tenta seduzi-lo para que ele cometesse assim um adultério. E José, fiel a Deus e também fiel a Potifar, o seu senhor, ele foge dessa mulher. Essa mulher então, revoltada por ter sido rejeitada, levanta uma calúnia contra José e ele então é preso. Fica um período na prisão. Na prisão ele interpreta alguns sonhos, mas antes disso, o texto vai dizer que José cai também na graça do carcereiro, ao ponto do carcereiro deixar que José administrasse a prisão. Ele ficou sob cabeça dos presos, e tudo que José fazia, diz o texto, Deus era com ele.
Então, na interpretação do sonho do copeiro e do padeiro, José então interpreta. E o copeiro então é solto, o padeiro então é morto, e José pede ao copeiro para lembrar-se dele. Infelizmente, o copeiro vai embora, vai para o palácio, ao lado de Faraó, e durante 2 anos, o copeiro esquece de José. José permanece preso, mesmo sendo fiel, mesmo obedecendo a palavra, mesmo fugindo do pecado. E ele passa exatamente por 4 fases. A primeira é a cisterna, quando ele é vendido. A segunda é a casa de Faraó, quando ele é tentado. A terceira agora é a prisão, quando ele está sozinho, isolado, esquecido, vivendo todo tipo de trauma, de rejeição. Mas a quarta fase é que o Faraó tem um sonho e o copeiro lembra-se de José ao interpretar o sonho, e o qual os magos, as pessoas que estavam em volta de Faraó, não conseguiam interpretar esse sonho, e o Faraó então manda trazer José de volta ao palácio. José então interpreta o sonho, e ali naquele sonho ele consegue manter o Egito livre de uma grande fome, de uma grande dificuldade, e Faraó coloca José como governador do Egito. A sua família agora, seus irmãos e seu pai, ao passarem necessidade, vão até o Egito, e chegando no Egito, aquele que foi vendido agora é governador. Mas eles não reconhecem José, eles não conseguem entender, ver claramente José. José reconhece seus irmãos, mas no ato de misericórdia e de graça, José, que poderia matar os seus irmãos, mandar prender os seus irmãos, castigar os seus irmãos, porque agora ele era governador, agora ele tinha o poder em suas mãos, o Egito estava em suas mãos, mas José resolveu manifestar graça, misericórdia e perdão. E aí, quando nós olhamos para o Velho Testamento e olhamos para o Novo, José é um tipo de Cristo do Novo Testamento, aquele que tinha todas as condições de castigar os seus irmãos, mas dá a ele graça. Assim é o nosso Cristo, o qual nós pecamos, nos afastamos, erramos, estávamos longe da sua presença, mas ele nos amou, ele resolveu perdoar os nossos pecados, ele nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida por nós. E assim como José manifestou misericórdia, graça no Antigo Testamento, o Cristo se fez homem, habitou entre nós, e nós é que tínhamos pecado contra ele, nós é que nos afastamos da sua presença, nós é que nos colocamos numa posição de rebeldes, e ele resolveu nos amar, perdoando os nossos pecados e nos dando graça. E eu quero nessa noite falar 3 pontos apenas sobre a missão da família na sociedade, baseado nessa família de José. A história ela é dramática, há reviravoltas, há situações improváveis que não tinham como acontecer, e aconteceu, de um prisioneiro se transformar em governador, de alguém que foi vendido pelos seus irmãos, alcançar a posição de poupar a fome de todo o Egito, não só da sua família. Mas quando nós falamos em família, nós falamos de famílias cristãs. E esse ministério, ao qual o Ministério de Família preparou essa série de mensagens, é para trazer uma reflexão sobre como está a sua família, como está a sua vida, diante daquilo que Deus prometeu a todos nós. O que nós olhamos na história de José, é que José viveu fases, etapas de dificuldade, mas em todo tempo José permaneceu fiel. O texto diz que Deus era com ele na prisão, Deus era com ele na casa de Potifar, Deus era com ele diante da rejeição dos seus irmãos, e Deus caminhava com ele todo o tempo. E eu quero conversar com você sobre a situação da sua família. Como se encontra você hoje diante de Deus? Sobre as promessas que Ele deu a você, sobre a responsabilidade que você como família cristã tem de anunciar esse nome a qual cantamos agora, um nome que cura, que liberta e que salva. A responsabilidade de sermos famílias exemplares na sociedade cabe a nós que recebemos a revelação e recebemos também o perdão. Há uma responsabilidade sobre as nossas famílias de ser sal e luz desse mundo, como foi pregado pela manhã. Há uma responsabilidade de você, pai, cuidar dos seus filhos, honrar a sua esposa e honrar também o nome do seu Deus. Há uma responsabilidade sobre você, mãe, que também é filha e que precisa honrar os seus pais, mas você também precisa honrar o seu marido e cuidar da sua casa e honrar o seu Deus. O que nós precisamos trazer
para a nossa reflexão nessa noite é a responsabilidade que temos de carregar um nome, que diz ser um nome sobre todo nome. E eu creio que esse é o nome sobre todo nome. A responsabilidade de como famílias cristãs, como famílias que foram compradas por sangue, precisam se posicionar diante de uma sociedade que caminha contra os princípios de Deus, de uma sociedade que caminha para negligenciar a presença do Eterno, uma sociedade que procura todo o tempo ensinar pela televisão, pelas mídias sociais, tudo aquilo que é contrário ao nosso Deus. E a questão é, o que a sua família está fazendo neste tempo? Qual é a sua responsabilidade, pai, mãe, filho, neste tempo, de carregar o nome desse Deus? José, vivendo as 4 fases, em todo o tempo, Deus era com ele, porque ele se mantinha fiel. Deus é conosco em todo o tempo, a partir do momento que nós permanecermos fiel ao seguir a sua palavra. E a primeira coisa que podemos aprender, a missão da família na sociedade, é que precisamos apresentar Cristo na sociedade através da certeza de que Deus está conosco. As pessoas precisam olhar em nós, não apenas um monumento de parede, de templo, de cânticos, mas as pessoas precisam olhar em nós e identificar com a nossa vida e entender que somos um povo separado, somos um povo diferente, somos um povo que tem princípios éticos e morais completamente diferentes dessa sociedade. Precisamos apresentar o Deus que é conosco, através da vida que vivemos, através do testemunho público que temos. A maneira como José apresentou diante das adversidades, as dificuldades no seu tempo, fez com que ele se sentisse totalmente abençoado, porque você não vê José amargurado, você não vê José reclamando, você não encontra José se questionando por que está na cisterna, por que está na prisão, por que está sendo preso injustamente, mesmo sendo fiel a Deus. Você encontra José todo o tempo sendo fiel a Deus, e o texto diz que Deus era com ele. Martin Luther King diz que a verdadeira medida de um homem está na forma como ele se depara com as dificuldades. Ele vai dizer que a verdadeira medida de um homem não está quando ele está prosperando, ou quando ele está descansando, mas quando ele está passando prova, porque é na prova que nós somos verdadeiramente forçados a nos posicionar, quem realmente nós somos, se somos de Deus ou somos apenas uma pintura, se somos realmente fiéis ou se estamos apenas apresentando um nome de um evangelho gospel, o qual não faz nenhuma diferença com a sociedade. José é o exemplo que, apesar de todo o sofrimento, ele conseguiu superar as adversidades. Mas como José conseguiu isso? José conseguiu isso, como diz Hebreus, o livro de Hebreus, foi pela fé. O Senhor estava com José, Gênesis 39, versículo 2. A cisterna, na casa de Potifar, no cárcere, no palácio, Deus estava com José todo o tempo, porque José estava com Deus. Deus estava com José, porque José era fiel a Deus. E é isso que nós precisamos pensar nessa noite. Todos nós passamos momentos de cisterna, de lutas, de provação, seja doença, seja no trabalho, seja no desemprego. A questão é, como está a sua vida com o seu Deus? João 15, 3, 7 diz: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada, não podem fazer coisa nenhuma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Existem promessas sobre as nossas famílias, que mesmo na cisterna, mesmo na prisão, mesmo no cárcere, mesmo sendo tentados, tudo que pedires será concedido. E essa é a convicção que temos de viver numa sociedade que para nós está caminhando para a destruição.
Mas pastor, como eu posso apresentar Deus? Que Deus está comigo nessa caminhada? Irmãos, por exemplo, a prática do perdão. Enquanto o mundo quer vingança, o mundo quer justiça, o cristão manifesta a graça, a misericórdia e o perdão. Outra coisa, participar de uma comunidade como a igreja. Talvez agora muitas pessoas estão com as suas agendas cheias. Vocês encontraram tempo para estar aqui hoje, cultuando a Deus, porque vocês entendem que Deus está fazendo obras maravilhosas na nossa vida. Envolver-se com o ministério é uma forma de nós mostrarmos à sociedade que Deus está conosco. Porque na cabeça desse mundo eles não entendem. Como é que pode esses crentes, domingo, pegar a Bíblia, ir para um domingo à noite, cantar, tocar, e ficar lá até 9 horas e depois ir para casa? Sabe por que eles pensam assim? Porque eles não sabem que Deus é conosco. Eles precisam ver isso, porque eles ficam inculcados como podem. Eles estão lá todo domingo cantando, porque eles não sabem o Deus que nós servimos. E a família é um exemplo para a sociedade, a família cristã. Precisamos demonstrar, por exemplo, amor e compaixão, agir com amor e compaixão com os necessitados. Enquanto a sociedade é individualista, só meu, só para mim, só o que eu quero. As famílias cristãs dividem o seu pão com quem não tem, dividem os seus recursos com aqueles que não têm, e tudo isso vai mostrar que Deus está conosco. Viver gratidão, independente da situação. A cisterna está difícil, a prisão está difícil, o desemprego dói, o laudo médico dói, mas nós estamos louvando e adorando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é conosco. Eu tive visitando a irmã Ana Campos, foi maravilhoso. Toda visita que a gente faz a alguém num estado difícil, a gente acaba saindo edificado quando é um cristão. Estava lá, irmã, toda medicada, 95 anos, fragilizada, com oxigênio, a filha dela contando e dizendo: pastor, às vezes aqui a gente abre o hino do cantor cristão, começa a cantar. Ela começa a abrir o olho, levanta a mãozinha e canta junto. Aí você fica pensando, 95 anos, num estado difícil de vida, que todos nós um dia iremos passar, mas mesmo na cisterna, mesmo na prisão, Deus é conosco. E ela estava lá adorando e servindo a Deus, mesmo naquele estado, porque o seu coração é coração de gratidão. É alguém que testemunha ali para o médico, para o enfermeiro, para quem entra, para a sociedade, uma vida transformada pelo poder de Deus. Nós podemos mostrar a essa sociedade, cultivando um ambiente de paz e de alegria. Como é a sua vida? Como é a sua vida na sociedade? Você é alguém que promove paz ou você é barraqueiro? Barraqueiro é o termo popular, né? Dessa turma que gosta de arrumar confusão, pisa no meu pé, já quer processo na justiça, vou buscar meus direitos. Como você é na sociedade? Eu não estou dizendo aqui que você não tem que buscar os seus direitos. Se é direito, é direito, é direito adquirido, vai em busca do seu direito. Mas tem gente que só vive para confusão e ainda carrega o nome de Deus, e ainda dá mau testemunho no trabalho, na fila do banco, no ônibus. Como nós vamos apresentar à sociedade que Deus é conosco se nós temos um comportamento completamente diferente, ou quem sabe, igual à sociedade? Dar testemunho de fé é compartilhar com outro o que Deus tem feito por você, tem feito pela sua vida, ser um agente de paz, levando graça e misericórdia entre as pessoas. Se nós queremos ser uma sociedade que apresenta Deus à sociedade, nós precisamos ser a imagem e semelhança do Filho Jesus. Se nós não formos verdadeiros discípulos, a imagem e semelhança do nosso Mestre, para nada serve a nossa religiosidade. Segundo, a família na sociedade precisa também apresentar, servir independente da estação. Pense comigo, José passou pela cisterna, casa de Potifar, porque ele era empregado, ele era escravo, ele não era livre não, mas ele cumpria suas obrigações, e diz o texto que tudo que José fazia prosperava, ao ponto que Potifar confiou nele. Depois ele foi para a cisterna, porque fugiu do pecado, e ele então viu na vida de José misericórdia e graça, mas quando ele tenta a sua esposa, no que a mulher falava, José foi punido por isso. Mas independente da estação, nós repetimos aqui, o texto diz, Deus era com José.
Independente da cisterna, Deus era com ele. Independente da casa, Deus era com ele. José serviu a Deus diante de várias estações da vida. E qual é a sua estação nesta noite? O que você está vivendo? Talvez você fale: pastor, eu estou no palácio, está tudo dando certo, minha vida está uma maravilha, está sobrando dinheiro no banco, olha, estou comprando o que eu quero, depois eu quero conversar com você, né? As coisas estão indo bem, ou quem sabe, pastor, o laudo médico não está legal, a empresa está sinalizando que vai ter demissão, o médico disse que eu preciso me cuidar nessa área, tem alguém que eu amo muito, está ferido, está doente, está sucumbindo. E o que você é diante da estação da sua vida? Há pessoas que vêm para a igreja e pensam assim: nada, agora você é abençoado, vai tudo dar certo. E é um engano, porque a vida cristã é luta, a vida cristã é vencer o pecado, a vida cristã é fugir do mal, a vida cristã é estar crucificado com Cristo. E é exatamente isso, é não viver como o mundo vive. E isso precisa de renúncia. E algumas pessoas não querem abrir mão. Elas preferem a balada, elas preferem a bebida, elas preferem a corrupção, elas preferem fazer o errado para poder curtir o momento. E diante das tentações da vida, muitas pessoas abandonam a fé, não conseguem segui-lo. E isso também nós identificamos nos evangelhos, que vai dizer que quando Jesus estava para ser crucificado, aqueles que o seguiam já não mais o acompanhavam. Quando Jesus se transformou em uma ameaça de prisão de Roma, muitos o abandonaram, porque agora já não tinha mais milagre, não tinha mais multiplicação de pães, não era mais só coisa boa. Algumas pessoas preferem viver a vida espiritual de forma medíocre, passam por essa vida sem produzir nada para o reino. Algumas vivem na igreja, não frutificam, não sabem abençoar, estudam, leem revista de escola dominical, uma atrás da outra, mas não consegue desenvolver, não consegue romper, não consegue crescer, vive uma vida apenas frequentando. Querido, nós precisamos de um despertamento espiritual nesse tempo. A sociedade precisa de famílias que impactam, de famílias que fazem a diferença. O que a sociedade precisa hoje não é mais de lei, é gente comprometida com a palavra, que não negocia os seus princípios, que diz não para o pecado, que não aceita barganha, não aceita jeitinho, que é fiel a Deus, mesmo na cisterna. Deus chama famílias comprometidas com o reino. Deus chama pessoas que querem viver a santidade. Tem gente que fica pela igreja: porque eu não gostei disso, abandona a fé. Porque eu não concordo com essa música, abandona a fé. Porque o pastor falou isso, abandona a fé. E eu fico pensando, ainda não começou a perseguição, mas quando começar, quem vai ficar? Quem vai ficar? Porque enquanto vivemos o auge do gospel, da música, da festa, das igrejas, mega igreja, é fácil. Mas quando começarem a falar para nós: negue a sua fé ou você morre, negue a sua fé ou você irá para a prisão, como o caso do livro de Finney, num dos países comunistas. Pegaram o pastor, sua esposa e seus 2 filhos, cavaram um buraco, e diz a biografia que os soldados começaram a dizer para o pastor: negue sua fé ou você morre, e jogavam um par de terra, seus filhos chorando, sua esposa ali parada, e diziam para ele: nega sua fé ou você morre, e mais pá de terra. E começou a repetir isso várias vezes, e cada vez que o soldado interrogava, mais uma pá de barro, mais uma pá de terra, mais uma pá de terra. Aquele homem vendo seus filhos já sendo sepultados, vivos, sua mulher coberta de terra, olha com as lágrimas nos olhos, desejosos de se entregar, olhando para sua esposa, já com o coração angustiado, diz a ela: eu vou negar, e a sua esposa, com um gesto nos seus lábios, diga para ele: cale-se, porque ainda hoje nós iremos jantar na eternidade. Os soldados sepultaram aquela família,
Um mês depois, todos aqueles soldados se converteram a Cristo, pelo exemplo de uma família, porque a sociedade precisa de exemplos, a sociedade precisa de famílias que venham impactar. E eu fico, irmão, pensando, servir a Deus é independente de estação que você esteja vivendo. Eu acredito aqui que tem muita gente que passando luta, não compartilhou com ninguém, não falou nada, mas o momento do louvor é um momento que antigamente eu era mais contido, agora eu estou ficando meio extravagante. O pessoal, pastor, o senhor está meio para frente. Meu irmão, a gente vai aprendendo com a vida e vendo que as coisas vão mudando. Às vezes eu gosto de sentar aqui na frente, e aqui na frente quase ninguém gosta de sentar, aí eu tenho espaço. E a gente começa a cantar esse tipo de música aí. Manda aí a nota. Seu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e os domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo para sempre, e o teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo para sempre. Aleluia. Aí você está no meio do louvor da igreja, você está dentro de uma cisterna, as lutas, problemas, família, filhos nas drogas, desemprego, as contas estão apertadas, as coisas parecem que não fluem. Aí você começa a escutar esse louvor na cisterna. O que é que você faz como José? É fiel, sabe por quê? Porque Deus é conosco, e a gente adora, a gente canta, e aí você dá um glória aqui, o outro dá um glória lá, aí o pessoal fica, o que está acontecendo? Meu irmão, você não sabe o que está acontecendo na vida desse irmão. Para ele estar com o coração vibrando, cantando, porque ele sabe que segunda-feira vai ter luta, vai ter problema, mas ele sabe que Deus é conosco e a vitória virá. E é engraçado que às vezes algumas pessoas vai no Maracanã, aí vai lá, 12 homens lá chutando bola, o time ganha hoje, perde amanhã, faz o gol, e aí, gol, gol. Aí na igreja a gente está adorando a Deus, porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele ouve a nossa oração. A sociedade não sabe a fé que nós temos, eles também não sabem os milagres que Deus tem feito na vida de cada um aqui. E é por isso que os cultos têm que ser avivados, tem que ser para cima, porque o nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Não é um madeiro na parede, Ele ouve a nossa oração. E é dentro disso. A sociedade precisa de entender isso. E é através das famílias, quando você sai da sua casa, pega os seus 2 filhinhos, bota dentro do carro, ou entra no Uber, ou pega o ônibus e bota a Bíblia. Por quê? Porque Deus é conosco. E eu vou para o culto, eu vou para o culto de manhã, ou quando dá eu vou à noite, porque não tem outro lugar para ir. A sociedade precisa ver famílias comprometidas com esse Deus, juventude comprometida com esse Deus.
sabendo que Ele tem respondido a cada um de nós. Ah, pastor, mas meu marido não vem. Você vem. Ah, minha esposa não vem. Vem você. Ah, meu filho não quer saber. Então você vem, ajoelha e ora para que ele venha um dia. Porque foi assim que eu estou aqui. Foi através de oração de uma mãe e de uma avó, que estavam juntos clamando pelo filho e pedindo a Deus que as coisas acontecessem. E no tempo de Deus, aquela semente plantada com oração, ela germinou, e nós somos hoje o fruto de oração do passado. E é por isso que você não pode desistir. Está na cisterna, seja fiel. Está na prisão, seja fiel. Porque quando você chegar no palácio, aí a coisa vai ser diferente. Porque aí Deus vai estar governando. E Deus vai estar governando com você, porque você foi fiel lá atrás. E agora Ele pode te entregar esse trono. Ele pode te dar esse lugar, porque você foi fiel em todas as fases. E eu quero agora passar o último ponto. Uma família na sociedade, ela tem que ter um coração de servo. Famílias precisam cuidar da necessidade da sociedade. Uma família individualista, egoísta, talvez é o que o mundo está apresentando, é só para os meus. Mas quando nós temos famílias que vivem a fé cristã, lá no livro de Atos diz que eles tinham nada em comum. Eles vendiam as suas propriedades e dividiam os seus bens com quem não tinha, porque isso é graça e misericórdia. Nós precisamos abrir mão, muitas vezes, do nosso tempo para cuidar de alguém. A sua casa pode ser um lugar de bênção. A sua casa pode ser um local onde famílias podem ser cuidadas através de pequenos grupos. A sua sala, o seu sofá pode ser um campo missionário. Às vezes você está pensando China, Japão, nada. Tem um adolescente na sua rua que precisa ser cuidado. Tem um idoso na sua rua que foi abandonado pelos filhos. Tem alguém que precisa ser ouvido nas seus dramas familiares. E você pode ter na sua casa um pequeno grupo, um local onde Deus vai trabalhar através de você na vida de alguém. Famílias precisam cuidar de famílias. Precisamos abrir mão do nosso tempo, da nossa casa, para abençoar pessoas. O que você está fazendo com o seu tempo? Está buscando só sua riqueza, o seu dinheiro, o seu sucesso? Vai chegar uma hora que tudo isso vai ficar por aqui. Cuidar de gente, abraçar o irmão, ver o necessitado. Irmãos, é ter um coração de servo. As famílias precisam ser famílias que cuidam dos outros. Colossenses 3 diz: em tudo o que fizerem, trabalhe de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Colossenses capítulo 3, 23. Deus nos chama a sermos famílias abençoadoras. Meu irmão, seja uma agente de transformação da sociedade. Não espere pelo governo, não espere pelas ONGs, não espere por questões financeiras. Espere somente pela graça de Deus. Porque a transformação de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente, de alguém que está preso nas drogas e no vício, é somente a graça de Deus. E através da sua família, e através da sua vida. Há crianças do nosso bairro, adolescentes do nosso bairro, que necessitam de um abraço, porque nunca receberam um abraço do seu pai. Há crianças que foram abusadas, violentadas na infância, e não sabem o que é sentar e brincar com alguém, que nunca escutaram uma história para dormir, porque estão debaixo de trabalho forçado. E o que nós como igreja, como família, estamos fazendo? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Não importa a cisterna que você está vivendo ou a prisão que você está passando, Deus está contigo. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus está contigo para que você também abençoe outros. Seja um agente de transformação. Seja uma família que mude a sociedade. E essa responsabilidade, irmãos, ela é nossa, de sermos sal e luz desse tempo. Se a sua família não brilhar, se a sua vida não for um instrumento de bênção, Deus irá cobrar de cada um de nós. Eu quero convidar você a ficar em pé nesta hora, mas eu quero convidar você a vir também à frente. Há muitas pessoas que precisam de um milagre na sua família, e agora é o fim do congresso da família. E eu sei que há pessoas desempregadas, gente doente, filho rebelde. Eu quero interceder por você. Sai do seu lugar. Não sei qual a cisterna que você está vivendo. Nós já estamos acabando aqui o culto.
Talvez você venha agradecer, pode vir também. Eu estou no palácio, vem para cá que eu quero orar pela sua vida. Está tudo dando certo, é bênção. Vem para cá que você vai agradecer a Deus. Porque, irmãos, não tem outro motivo a não estar aqui, a não ser crescer diante de Deus e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê força. Porque amanhã é mais uma semana. São decisões que temos que tomar, são coisas que temos que fazer. Eu também preciso sair daqui, que Deus me dê orientação, porque é todo o tempo decisão, escolha que nós fazemos. Mas não importa qual a fase que você está, uma coisa é certa, diz o texto: na cisterna Deus era com José, na prisão Deus era com José, e tudo que ele fazia prosperava. Então confia, na luta, na dificuldade, Deus é contigo, Deus vê você, Deus ouve o coração. Então sai daqui nessa noite com essa convicção. Não importa o que as pessoas pensam, não importa a realidade que você está vivendo, o amanhã pertence a Deus e as coisas irão mudar para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Pai, eu te agradeço porque o Senhor é fiel conosco. Eu te agradeço, ó Deus, porque apesar das lutas, o Senhor tem sido um Deus presente. Nós queremos agora abençoar a nossa família, pedir, ó Deus, que os nossos filhos sejam, ó Deus, os teus filhos, sejam teus servos. Pedimos pela nossa casa, que os nossos bens pertençam ao Senhor. Guarda a nossa vida, ó Deus, abençoe a nossa saúde. Toma aqui o casamento dos teus filhos em tuas mãos. Abençoe os projetos futuros nas suas mãos. Talvez hoje estejam vivendo um momento de angústia, um momento de luta, mas eu peço ao Senhor, faça o milagre acontecer, ó Deus. Traga, ó Deus, motivação, alegria, paz, para que essa história mude. Eu quero agradecer, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e é por isso que nós estamos alegres. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja nesta noite, que deixou a sua casa, porque apesar das lutas, sabem que Deus é conosco, e Ele peleja por nós. Agora eu te peço, ó Pai, que essa semana seja uma semana abençoada para os seus filhos, que eles possam tomar decisões certas, que eles possam fazer escolhas certas. Abençoe, ó Deus, aquele que precisa do emprego. Ó Deus, em nome de Jesus, abra a porta de emprego para os teus filhos, mostra a direção. Pai, eu oro por aqueles que vão ao laudo médico, que precisam de um milagre, uma intervenção cirúrgica. Senhor, abra as portas, mas também cure e salva, em nome de Jesus. É o que queremos colocar em tuas mãos também os casamentos, os conflitos, as lutas do dia a dia. Senhor, tu és conosco, continue a operar um milagre nos casamentos, na vida, na família. Abençoe nossos filhos, ó Deus, guarda eles, livra do homem mau, do homem violento. Há tantas doenças, há tantas enfermidades, tanta coisa por esse mundo. Nós queremos pedir a tua bênção sobre a nossa casa, que nenhuma peste possa chegar à nossa tenda, mas debaixo das tuas asas possamos estar seguros nessa noite. Ó Deus, eu quero agradecer pela semana que passou e pela semana que se inicia. O Senhor seja conosco, nos dando paz, alegria e a tua presença. Nos ajuda, Deus, mesmo na cisterna, mesmo na prisão, não negar o seu nome, não esquecer a tua palavra, permanecer firme e fiel com o coração de servos, buscando assim a sua presença. Ó Deus, porque o Senhor é fiel e tem cuidado de cada um de nós. Dê-nos uma semana de vitória, uma semana de paz. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um abraço no irmão que está ao seu lado. Diga a ele: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Uma semana abençoada, uma semana firme. Vai nessa força. Deus é contigo. Vai ter um sorteio. Aleluia. Os irmãos podem assentar. Quero chamar aqui o Ministério de Família, a equipe. Olá, querido, graça e paz. Você acabou de participar de uma de nossas celebrações através do canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Muito obrigado pela sua audiência. Já quero convidar você a se inscrever no canal, tacar o dedo no joinha e fazer também uma visita. Nós estamos aqui na rua Alfredo Becker, número 3, Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você deseja entrar em contato conosco, pode colocar lá no chat dos vídeos ou então passar um WhatsApp para o nosso canal. Aqui embaixo vai estar um número de WhatsApp que
que nós fazemos o atendimento à nossa comunidade. Muito obrigado e Deus te abençoe.